Bom dia, você que nos acompanha em nossas devocionais, que Deus abençoe grandemente a sua vida nesse dia, nessa sexta-feira, que Deus esteja fortalecendo a sua fé para não desanimar e continuar perseverante no caminho do Senhor, cumprindo sua vontade e assim agradando o Senhor com a sua vida, com as suas decisões e assim cumprindo aquilo que Deus espera de você. Nós sempre esperamos de Deus, né? Nós oramos e confiamos no Senhor, buscamos o Senhor, esperando que Ele nos ajude. E Ele nos ajuda. Mas a gente não pode esquecer também que nesta relação com o Senhor, Ele também espera de nós. Nós esperamos de Deus, mas Ele também espera algo de nossa vida. E nós precisamos também agradá-lo, como a Bíblia diz, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Salmo 37. Então, como agradar ao Senhor? O que Deus espera que nós venhamos a viver, fazer, que venha agradá-lo? E algo que, quando nós entramos na vida cristã, não há como voltar atrás. Disse já certo pregador antigo sobre isso. Uma vez cristão, você tem que progredir, nunca regredir. Pois a palavra mesmo diz, né? Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Hebreus 10:38. Aqueles que regridem, aqueles que retrocedem, Deus não se agrada de pessoas assim. E o que nós precisamos para não regredir, para não retroceder? Precisamos de perseverança, precisamos perseverar. O texto de hoje se encontra aqui em Hebreus, capítulo 10, verso de número 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Nós precisamos ler esse texto com o 35, né? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ou seja, para não retroceder, para não ser, então, rejeitado por Deus, ou desagradar a Deus, ou reprovado pelo Senhor, não aprovado, como Tiago diz, né? No capítulo 1. Então eu preciso de perseverança, eu preciso continuar. A carta aos Hebreus é uma carta exatamente voltada nesse aspecto para aquele povo naquele momento em que estavam desanimando da fé. Irmãos em Cristo que estavam voltando ao judaísmo, porque o cristianismo estava trazendo sofrimento, estava trazendo algumas dificuldades que eles estavam então desistindo, voltando atrás, não querendo mais, até criam no Senhor, mas não queriam mais progredir na fé, estavam desistindo. Tanto é que o capítulo 6 vai dizer que aqueles que provaram, né? Aqueles que provaram o dom, aqueles que foram abençoados, que foram iluminados, ele vai dizer que é impossível, né? Se retroceder é impossível voltá-los, né? É impossível renová-los para arrependimento, né? Porque estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Então, é impossível. Aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim. E verso 6 aqui do capítulo 6, esse caíram aqui não é cair em pecado, é desistir da fé. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Para que isso não aconteça
com muitos cristãos, porque a palavra de Deus em Tessalonicenses, na segunda carta, ali no capítulo 2, diz que quando o anticristo vier, vai ser um tempo também de apostasia. O que é apostasia? É exatamente o esfriamento da fé. É gente que vai desistir, que vai sair da igreja, porque vai ser perturbada pelos sofrimentos e pelos desafios da fé, pelos desafios do sofrimento, os desafios de seguir a Cristo. Então, Jesus já tinha alertado os discípulos e alertou a nós nesse sentido. Em João capítulo 15, a partir do verso 18, que o mundo nos odeia, de que nós, como nós confrontamos o mundo com o pecado, mostrando a eles o pecado, então, por causa de Cristo, nós seríamos perseguidos. Haveria perseguição, o ódio do mundo viria sobre os discípulos, assim como viria sobre toda a igreja. Não é à toa que Atos 8 nós vemos ali a dispersão da igreja por causa da perseguição dos romanos, que começaram a perseguir a igreja e matar e prender cristãos. Paulo foi um desses que perseguiu a igreja e que no capítulo 9, então, ele está indo para Damasco para prender crente, e Deus então transforma ali no caminho de Damasco de uma maneira sobrenatural. Se não fosse a intervenção de Deus, Paulo teria preso mais pessoas. Ele já havia já havia prendido muitos irmãos crentes, mas naquele momento Deus o parou, Deus o transformou, e de perseguidor ele passa a ser perseguido. É ele que agora, no capítulo 9, tem que fugir, tem que sair escondido, alguns irmãos têm que descer Paulo pela muralha ali dentro de um cesto para não ser preso, para não ser atacado, porque agora ele é um cristão. Então a perseguição, o sofrimento é aquilo que faz muitos crentes, como os nossos irmãos aqui na carta aos Hebreus, desistir. Jesus mesmo disse isso, e também disse para as multidões, haverá fé na terra quando o Filho do Homem vier? Será que Deus vai encontrar? E a gente sabe que pela palavra de Deus muitos vão se esfriar. Muitos que talvez hoje estejam na igreja vão desistir, vão sair, exatamente por causa da perseguição. Jesus, na parábola do semeador, em Mateus 13, ele diz sobre aqueles que caíram em espinho ou na rocha, Mateus capítulo 13, ele vai explicar a cada um daqueles solos, e quando ele explica o solo da rocha ou dos espinhos, ele vai colocar aqui algumas questões. Então, aquele que caiu sobre a rocha, ele diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, logo aquilo vira um obstáculo na sua vida e ele desiste. Então, a falta de raiz, a falta de uma fé sólida, como Paulo diz em Colossenses capítulo 2, somos enraizados, arraigados em Cristo. Se não estamos arraigados em Cristo, se as nossas raízes não estão no Senhor, nós podemos uma hora desistir da fé. Podemos desistir da fé. E desistir da fé implica em falta de obediência. Capítulo 4 de Hebreus, ele vai alertar aqueles irmãos sobre isso. Por que a geração
do deserto, morreu no deserto e não entrou na terra prometida. O capítulo 4 de Hebreus fala sobre isso. Ele diz no verso 2 assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Eles também ouviram de Moisés as novas, a palavra de Deus. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Problema da palavra? Não. Ele diz aqui: visto não ter sido acompanhada pela fé. A palavra que eles ouviram não foi acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Aqueles que ouviram a palavra ouviram, mas não acompanhou. O ouvir não acompanhou a fé não acompanhou o ouvir. E isso foi um problema para eles, porque eles não entraram no descanso do Senhor. E não entraram na terra prometida. Morreram no deserto. Verso de número 6, ele diz: visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje falando por Davi: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu e você somos afligidos todos os dias. E se tudo que nós ouvimos, toda a palavra que nós ouvimos, toda a pregação, devocional, estudo bíblico, tudo que nós recebemos do Senhor por essa palavra, pelas Escrituras, se não for acompanhado da fé, vai ser só conhecimento teológico e intelectual. E não sendo acompanhado da fé, nós vamos desobedecer a Deus. E desobedecendo a Deus, nós também não vamos entrar naquele grande dia. E é isso que a perseverança faz. Por isso ele diz: não abandoneis a vossa confiança, a vossa fé, não abandone. Ela tem grande galardão. E aí no verso 36 ele coloca a relação desta perseverança com a vida eterna. Ele diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança. Ou seja, aqueles que têm fé perseveram, porque aqueles que têm fé obedecem e continuam na presença do Senhor. Não desanimam, não desistem. Eles não deixam de congregar, como o capítulo 10 vai dizer. É um texto muito conhecido no meio da igreja: não deixei de congregar como é costume de alguns. Ou seja, o desânimo da fé, a falta de perseverança, faz com que a fé seja abalada. E a gente, se a fé for enfraquecida, nós podemos então não perseverar. E a falta de perseverança pode fazer um estrago na nossa vida espiritual e no nosso galardão eterno. Não vamos receber. Porque ele diz: tendes necessidade de perseverança. E perseverança para quê? Porque eu tenho necessidade dela. Ele diz: para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ou seja, ele coloca aqui três coisas ligadas que nós precisamos sempre lembrar. Tendes necessidade de perseverança para alcançar a promessa. Mas a promessa só virá depois de ter feito a vontade de Deus, para que, havendo feito a vontade de Deus, ou seja, a perseverança faz a gente viver a vontade de Deus, e ao cumprir a vontade de Deus, então nós recebemos a nossa promessa, a promessa da vida eterna. Ele está falando aqui de vida eterna. Não vá olhar este texto como promessa para as suas bênçãos do dia a dia, eu vou cumprir a vontade de Deus e aí eu vou receber a minha promessa, mas você coloca a promessa aqui como aquela bênção específica que você está esperando, uma oração que você tem feito, aguardando aí algum benefício nessa vida. Não se trata disso aqui. E no capítulo 10 ele está falando aqui da promessa da vida eterna. Só vamos, como nós já vimos em outro texto,
na nossa perseverança que somos salvos. Então é disso que se trata aqui nesse texto. Estas três relações que nós vemos aqui nesse texto é algo que é muito natural, muito comum entre nós. Nós fazemos isso o pai faz isso com o filho, assim espiritualmente também se aplica. Os pais prometem algo para os filhos no final do ano se eles forem bem na escola, ou seja, eles vão ter que primeiro estudar ao longo de todo o ano, eles vão ter que tirar boas notas para então no fim do ano receberem aquilo pelo qual os pais prometeram. E Deus tem nos prometido a vida eterna, mas essa vida eterna ela precisa de perseverança. Ninguém receberá a vida eterna, ninguém receberá a salvação sem perseverança. Deus não salva, Deus não se agrada. Ele já diz isso já no verso 37 e 38. No final do 38 ele diz: se retroceder, ou seja, quem não tem perseverança e ainda acredita que vai para o céu, está se enganando. Porque ele diz: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus não tem alegria por aqueles que retrocedem. Deus não tem alegria por aqueles que não perseveram. Deus não tem alegria, Deus não se compraz com quem não continua firme no Evangelho do Senhor. Por isso, meu querido, é a perseverança que nós temos necessidade. Nós temos necessidade dela para cumprir a vontade de Deus, ou seja, nós ainda não terminamos de cumprir a vontade de Deus. A vinda do Senhor ainda não chegou, e porque ela não chegou é porque há uma vontade de Deus ainda a ser cumprida. Precisamos aprender sobre a vontade de Deus, e eu convido você a ver os nossos estudos ali na Igreja Presbiteriana Betel. Nós estamos falando sobre isso, sobre a vontade de Deus, tomando decisões segundo a vontade de Deus, e estamos expondo aí este livro do pastor Heber Campos, e que tem nos trazido bastante compreensão sobre essa questão da vontade de Deus. E uma vontade de Deus que você não... pronto, fui no culto, cumpri a vontade de Deus, pronto, agora quero receber a promessa. Não é assim que funciona. A vida cristã não é desta maneira. Há muita vontade de Deus ainda que você não cumpriu, porque você só vai terminar de cumprir quando Ele te chamar, quando a sua vida terminar. E se você ainda está com vida, se você ainda está assistindo esta devocional nessa manhã, é sinal de que você ainda tem uma vontade de Deus para ser cumprida. E para que você cumpra, você tem necessidade de perseverança. Você precisa de perseverança para que você cumpra essa vontade de Deus. E depois de cumprir a vontade de Deus, então você vai receber a promessa. Nós já vimos isso em outros textos também, de que há uma promessa, há um galardão, como ele diz aqui no verso de número 35. Não abandone a confiança, porque tem um grande galardão te esperando. Tem uma coroa, como nós vimos na exposição passada, tem uma coroa esperando. Nós precisamos de perseverança, porque todos os dias somos acometidos de situações adversas que nos fazem ter vontade de parar. E aí, nesse sentido, quero deixar aqui algumas frases interessantes que nós aprendemos com os homens da fé do passado. João Calvino, a respeito desse texto, ele diz que a herança da vida eterna é certamente certa para nós. Mas como a vida é como uma raça, devemos prosseguir em direção à meta. Mas em nosso caminho existem muitos obstáculos e dificuldades. Não é verdade? Nós não temos doenças. Ontem à noite, na reunião de oração, nós falamos sobre isso.
de que há muitas doenças que nos acometem. Nós estamos num mundo quebrado, como o reverendo Emílio Garofalo já falou em muitas exposições. O nosso mundo é quebrado, o nosso corpo é corrompido e nós não temos um corpo perfeito. Você está envelhecendo e neste mundo nós ainda não fomos tomados pelo corpo glorificado, que somente no céu receberemos. E por causa dessa corrupção do nosso corpo, da carne, a corrupção do mundo, deste mundo que não é perfeito, nós somos envolvidos por muitas dificuldades. Paulo diz em Romanos capítulo 8, a partir do verso 18, que nós gememos, o mundo geme e nós também gememos. Estamos no meio de sofrimentos e dificuldades, como nós acabamos de falar em Mateus capítulo 13, da semente lançada na rocha, porque não tem raiz, se escandaliza com as dificuldades e perseguições. Então nós temos dores, sofrimentos, lutas. A primeira carta de Pedro, se você quiser estudar a carta de Pedro, o ponto central é esta vida em meio ao sofrimento, de continuar servindo a Deus em meio a sofrimento. Há esperança que Pedro vai dizer além no capítulo 1, e que a nossa esperança ela não se perde quando ela está em Cristo. E esta perseverança então é necessária diante das dificuldades. Em nosso caminho existem muitos obstáculos e dificuldades que não apenas nos atrasam, mas que também interromperiam completamente o nosso curso, exceto que tínhamos grande firmeza de mente para passar por elas. Se nós não temos perseverança, nós podemos desistir por causa dos sofrimentos e das lutas que enfrentamos. A paciência, João Calvino ainda diz que a paciência é necessária, a perseverança é necessária, não apenas porque temos que perseverar até o fim, não é por causa disso, mas como Satanás tem inúmeras artes pelas quais ele nos assedia, e portanto, a menos que tenhamos perseverança extraordinária, seremos 1000 vezes destruídos antes de chegarmos à metade do nosso curso. Nós não somos crentes pela metade, que foram até o meio do caminho. Você talvez já ouviu muitos falando isso, eu sou um ex-crente, né? Eu vivi na igreja, mas agora estou longe, sou um desviado. Talvez nunca foi, talvez ainda precisa se converter, né? Mas e o filho pródigo? Sim, só que o filho pródigo volta, né? Filhos, aqueles que são verdadeiros filhos, vão ter algumas ciladas no meio do caminho, a fé vai ser abalada, mas nunca vai perder a fé. Então, ele vai voltar, né? Filhos, aqueles que são filhos mesmo, voltam. Agora, outros que vivem no Evangelho, o próprio capítulo 10, eu quero estimular você a ler o capítulo 10 de Hebreus, né? Dos versículos de 26 a 31, é horrível coisa cair na mão do Senhor se você continuar vivendo em pecado. Então, é só horrível juízo de fogo vingador, não haverá misericórdia. Naquele dia, sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então, nós não podemos desistir da fé. Nós não podemos desistir diante das ciladas, diante das dificuldades, diante dos problemas. Os cristãos, Calvino ainda diz, nunca avançam 2 passos sem desmaiar, exceto que são sustentados pela perseverança. Esta é a única maneira ou meio pelo qual podemos avançar firme e constantemente, que é o significado ou o sentido de perseverança. Essa firmeza de se manter em pé e essa constância na presença do Senhor. De outra forma, não obedeceremos a Deus, nem gozaremos da herança prometida, que é aqui pela metonímia chamada promessa. Calvino dizendo sobre este texto aqui de Hebreus 10. Então, meu querido, nós temos necessidade de perseverança. Necessidade de perseverança para cumprir a vontade de Deus. E a perseverança que vai nos levar
a conquistar a promessa que a palavra de Deus nos dá. Que Deus te abençoe e que você persevere no caminho do Senhor. As lutas são difíceis, mas nós não podemos retroceder. Como outro autor diz, William Barclay, aqueles que são cristãos são chamados para não voltar mais, mas só progredir. Então, eu preciso todos os dias fazer essa avaliação. Todos os domingos, após o culto, após a escola dominical, faça essa pergunta: o que eu cresci hoje? Cresci mais um pouco hoje ou a minha fé ainda está estagnada? Eu preciso crescer, eu preciso melhorar, eu preciso amadurecer e não continuar sendo o mesmo que eu fui ontem. Essa perseverança é que nos leva à promessa. Que Deus te abençoe e que você continue perseverante no caminho do Senhor.